entrar nesse momento na primeira mensagem da série Igreja, Vida Gerada da Morte. Igreja, Vida Gerada da Morte. Nunca é demais orar. Então, por isso, vamos buscar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, é numa total dependência do Senhor. É me escondendo atrás da sua cruz, que rogo nesse momento a tua direção, abençoando a todos com a ministração desta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Entendo ser a sua vontade, entendo ser o que a tua igreja local precisa, e por isso rogamos a direção do teu Santo Espírito. Também, Senhor, pedimos que todas as mensagens que forem ministradas, cada um dos teus servos, falem, ó Deus, nessa dependência do teu Santo Espírito. Nós oramos, rogando as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. A morte e suas implicações envolve a natureza e ela tem, meus amados, um papel relevante na natureza. A maioria de nós sabemos que na natureza a morte ela passa por um ciclo que nós chamamos de nascimento, chamamos de crescimento, plenitude e morte. E nós dependemos inclusive desse ciclo na própria natureza para ter o que nós precisamos. Para ter, por exemplo, o alimento tão necessário. Para que os animais, sejam domésticos ou selváticos, eles também tenham o alimento tão necessário. E uma coisa que me veio ao coração enquanto preparava esta mensagem é que ao ver o homem jogando as sementes pelo campo, nós sabemos que essa semente ela vai morrer na terra. Porém, ela será fecundada e ressurgirá, gerando muitos e muitos frutos. Nós sabemos disso. Nós dependemos também, inclusive, da terra, meus amados, e da semente que nela é jogada para colhermos os seus frutos. Pensando assim, seria trágico, meus amados, se o agricultor ele pegasse a semente e simplesmente a guardasse. Qualquer tipo de semente que poderia frutificar, que poderia abençoar um povo, abençoar uma nação, e ele simplesmente guarda a semente, sem permitir que ela evidentemente venha a germinar, é trágico. Seria trágico para todos nós, inclusive. Por quê? Essa semente não serviria para nada. Seria apenas uma semente. Nada mais do que isso. Então não existe, meus amados, o nascimento de uma planta sem a morte da semente. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, Jesus, ele disse, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ouça mais uma vez, agora o finalzinho da palavra, o que Jesus diz. Mas, se morrer, dará muito fruto. Palavra do Senhor. Verdades que nós conhecemos. Verdades que aqueles que estão no campo sabem muito bem o que representa a semente sendo jogada na terra para que possa morrer, germinar e gerar, meus amados, muitos frutos. Toda pessoa que crê, toda pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero lembrar que é fruto da morte. Você está aqui ou está conosco através da internet. Todos vocês sabem que, inclusive como pessoas salvas pelo Senhor Jesus, por crer no Senhor Jesus, confessando o Senhor como nosso Salvador, nós somos frutos da morte.
nós somos frutos do sepultamento e nós somos frutos da ressurreição. Jesus ressurgiu, meus amados, e venceu a morte, e todo aquele que crê também agora ressurgiu como uma nova criatura, uma nova pessoa, pelo poder da semente da vida que temos no Senhor Jesus. Amém, amados? Creio nisso de todo o meu coração, porque é o que a palavra do Senhor nos ensina. Inclusive, essas pessoas salvas por Jesus e batizadas na semelhança de sua morte, sepultamento e ressurreição, elas foram geradas da morte da cruz. É isso que nós precisamos como igreja lembrar. É isso que nós precisamos como igreja trazer à nossa memória. É isso que nós precisamos também anunciar. Gosto de lembrar, principalmente quando estou discipulando pessoas para o batismo, que o batismo retrata como cada pecador é salvo. O batismo não salva ninguém. O batismo não pode salvar quem quer que seja. Mas na vida do salvo, o batismo retrata a morte de Jesus na cruz do Calvário. O batismo retrata o sepultamento. E o batismo retrata a ressurreição do Senhor Jesus. Na vida do batizado, significa que quando ele está em pé, ele morreu para o pecado, recebendo Jesus como seu Salvador. Quando ele então é mergulhado e coberto pelas águas, ele está sepultado com Cristo. E assim como Jesus ressurgiu, todo aquele que crê no Senhor Jesus também ressurgiu como uma nova pessoa, uma nova criatura, porque ele morreu na cruz por cada um de nós. É isto que a palavra nos ensina. Então, salvar a humanidade, nós conseguimos enxergar e ver que é o combustível que levou Jesus a nos visitar. Levou o Senhor Jesus a se tornar um de nós e a encarar a dor e a morte na cruz. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios sobre esse assunto no capítulo 4, versos 10 a 13, ele disse: aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. É verdade, ele desceu e se tornou um de nós, mas não ficou sepultado, ressuscitou e subiu, voltou aos céus, de onde esperamos a qualquer momento, meus amados, o nosso Salvador. E Paulo ainda continua dizendo, a fim de encher todas as coisas. E ele designou então alguns para apóstolos. Olha a igreja que tem vida agora gerada da morte. E outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Temos vida hoje em Cristo para gerar vida. Nós somos as pessoas que o Senhor então chamou, as pessoas que Ele qualificou e as pessoas que Ele tem capacitado para cumprir esta missão que nos foi confiada. Isso só foi possível porque Ele deu a sua vida por nós. Só foi possível porque Ele venceu a morte. E foi só possível porque a nossa vida ela é gerada na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus ele estabeleceu a sua igreja, não estava pensando, pelo que vemos claramente tanto no Antigo Testamento como principalmente no Novo Testamento, ele não pensava simplesmente naquilo que é momentâneo. Ele não estava pensando naquilo que é temporal, mas no que é eterno. Por isso mesmo, através da igreja, a sua morte, a morte de Jesus, gera vida. E todos os que estão em Jesus Cristo morreram para o pecado, têm vida em Cristo Jesus e geram vidas, vidas que nós alcançamos pelo poder do Evangelho. Vidas que nós alcançamos porque o Espírito Santo é que convence, é que converte o pecador. Vida que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, vivemos. Mas, meus amados,
também geramos frutos que saltam para a eternidade, porque somos igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Creia nisso e não esqueça disso. Agora, algo importante que eu quero compartilhar com vocês também, é que a igreja, o povo de Deus, chamado por Deus da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, do pecado para a santidade, da perdição para a salvação, é esse povo que tem vida gerada na morte. Repito mais uma vez para que cada um de nós não esqueça, você como igreja, cada um de nós como igreja, a igreja é o povo chamado por Deus da morte para a vida. Como estamos voltando ao presencial agora, eu não podia fazer isso nos gravados, eu vou fazer agora. Então, à medida em que eu estou fazendo essas afirmativas, olha, dê um amém, dê um graças a Deus, dê um aleluia, levante as mãos, não me interessa, mas participe comigo nesse momento, se você crê, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, amados. A igreja é o povo chamado por Deus da morte para a vida. Amém, amados? A igreja é o povo de Deus chamado, meus amados, das trevas para a luz, na escravidão para a liberdade, do pecado para a santidade e da perdição para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom participar dessa família. Como é bom participar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por chamado, cada um de nós, a igreja tem uma missão que consideramos indelével. É simplesmente, meus amados, um privilégio, pois a nossa missão é proclamar, a nossa missão é advertir, a nossa missão é ensinar a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito a Cristo. Esse é um verso de Colossenses capítulo 1, versículo 28. Olha que privilégio nós temos. Então, a igreja que tem vida gerada da morte, sabe, meus amados, que ninguém verá ou vem a Deus por si mesmo. Porque é Deus quem opera no homem, tanto querer quanto o realizar. É verdade ou não é? Então, nós sabemos como igreja. Então, nós somos as pessoas que o Senhor, Ele quer usar. A igreja que tem vida gerada da morte, sabe, meus amados, que é a ação do Espírito Santo, é que tira a viseira, aquela viseira dos olhos e o tampão dos ouvidos, para que as pessoas possam, então, aceitar a mensagem do Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê. São verdades, meus amados, que temos que anunciar, que temos que viver como igreja do Senhor Jesus. Mas também afirmo mais, a igreja gerada da morte é um povo chamado por Deus no mundo para um relacionamento de filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Olha que privilégio. Nós agora somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso só se tornou possível, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, porque todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o verso 13 diz, os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, do sangue, mas pelo Espírito do Senhor. Por ouvir a verdade, por ter crido no coração, selados agora com o Espírito Santo, co-herdeiros em Cristo Jesus. Que verdades preciosas, meus amados. Então é isso que nós precisamos viver. Fomos chamados para um lugar de vida e não para as sombras da morte. Fomos chamados e estamos aprovados para vivermos de forma abundante, de maneira superlativa, o que o Senhor nos ensina em sua palavra, e não para nos apresentarmos no palco do mundo com um certo arremedo de vida. Nós não estamos mais dominados pelo medo. Nós temos vida em Cristo Jesus, e nem a morte mais física, eterna, pode nos separar de Deus. Nem a morte, porque o nosso Salvador venceu a morte. Nós temos vida através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Verdades que nós precisamos lembrar e trazer ao nosso coração. Mas não para por aí.
A igreja é um lugar de vida. E nós podemos usufruir essa vida em primeiro lugar, porque aqueles, meus amados, que estão em Cristo, ao olharem para o passado, têm convicção de que seus pecados foram perdoados. Graças a Deus. Eu olho então para o passado, mas eu consigo enxergar que a partir de fevereiro de 1980, quando eu recebi Jesus como meu Salvador pessoal, tudo foi perdoado. Eu sou um novo homem, você é uma nova criatura no Senhor Jesus, uma nova pessoa no Senhor Jesus, porque, meus amados, olhamos para o passado e a convicção é que os nossos pecados foram perdoados, porque nós cremos naquele que foi crucificado, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou e nos dá, meus amados, o perdão por nele termos crido. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de nossos pecados. É isto que nós enxergamos. Todo aquele que pela fé veio a Cristo, todos aqueles que pela fé o receberam como seu Salvador, foi justificado de acordo com Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. E isso, meus amados, é a promessa do Senhor, é o que Ele ensina, e nada mais pesa sobre qualquer pessoa que crê. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, com respeito a essa justificação, vocês que creem, cada um de nós, fomos libertos da condenação do pecado. Não pesa mais o pecado que nos separava de Deus, porque estamos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É como se o Senhor, olhando para você e vendo a marca do seu filho, o sangue do seu filho sobre a sua alma, sobre a sua vida, Ele olha e vê, os seus pecados estão cancelados, porque o sangue de Jesus nos purifica. Sua dívida foi paga, estão lavados pelo sangue do Cordeiro, que tira, meus amados, o pecado do mundo, e sem aquelas peias, que a gente poderia dizer de culpas, que muitas vezes se convertem em sentimentos ou de acusação. Nada disso mais pesa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, o Salvador. Esta é a verdade, meus amados, que precisamos lembrar. Então, a igreja é um lugar, meus amados, de vida, e nós podemos usufruir esta vida. Em segundo lugar, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o presente, têm convicção de que podem viver firmados no poder de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Não estamos, então, mais debaixo do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Se agora há um poder sobre a nossa vida, a palavra do Senhor diz, o poder que agora opera em nós não é mais o poder da morte, mas o poder da ressurreição. E ainda que morra, é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Viverá. Amém, amados? Verdades que temos que trazer ao nosso coração. Celebramos 36 anos de ministério da pregação da palavra, do evangelho anunciado, e é isso que precisamos trazer novamente ao nosso coração. Então, a grandeza, né, da suprema graça, do poder de Deus, está à disposição de todo aquele que crê e que vitoriosamente, meus amados, está prosseguindo até o dia do seu chamado ou a volta do Senhor Jesus. Pois com respeito à santificação, nós vemos claramente que aqueles que creem foram libertos do poder do pecado. Por isso que na Bíblia, todos os que creem, todos os salvos, justificados pela fé, o Senhor chama de santos. Igreja, tirados de fora para dentro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A igreja, meus amados, por último, é um lugar de vida. E nós podemos usufruir essa vida em terceiro lugar, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o futuro, têm convicção de que caminham para a glória. É isto que nós enxergamos
na palavra do Senhor. O nosso futuro não está determinado por um destino cego. Meus amados, não é algo que eu não enxergo agora que me impede de contemplar a eternidade. Pelo contrário, nosso futuro está determinado pelo Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que é, meus amados, imutável, o Deus, meus amados, que é supremo, o eterno é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. O eterno é que nos dá uma visão do futuro, o meu futuro, o seu futuro, como igreja gerada da morte, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que deu a vida por nós, que venceu a morte, ressuscitou, e olhamos então agora para o futuro e não tememos, porque nós cremos na pessoa do futuro, Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse diz que Ele é essa pessoa, Ele é o eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados, nós estamos firmados no presente e olhamos para o futuro com a certeza de que está garantido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso futuro não está determinado, então, por um destino cego, meus amados. É isso que não podemos esquecer. Vamos até lembrar que a nossa glorificação, de fato, é uma visão futura que nós temos. É um fato futuro que nós temos, porque ainda estamos aqui, na carne, no sangue, nas limitações, e não vamos entrar muito nesse campo nesse momento, mas as limitações são reais e verdadeiras. São ou não são, amados? Como nós lutamos para aplicar no dia a dia a palavra, para viver no dia a dia o amor que Ele nos ensina, a graça que sobre nós foi derramada. Porém, é importante que você entenda que quando falamos da glorificação, é que na mente de Deus, nos decretos de Deus, à luz de sua palavra, a glorificação de todo aquele que crê já está consumada. Amém, amados? Eu ainda não estou lá, mas na mente de Deus, diante de suas promessas, o seu nome lá já está escrito, já está certo a sua glorificação em Cristo Jesus, o Salvador. Então anunciamos esta palavra, não caminhamos como cristãos, como igreja gerada da morte do Salvador, por um ocaso que evoca, por exemplo, o macabro, que, meus amados, teme a morte, que enxerga, meus amados, um túmulo gelado para a sua vida de forma nenhuma, mas para uma eternidade bendita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos ficar um tempo com o nosso corpo na sepultura, mas a nossa alma já pertence ao Senhor. Podemos ver o nosso corpo, meus amados, voltar ao pó, mas o Senhor prometeu que voltará e até o seu corpo é dele, propriedade dele. E Ele diz que vai ressuscitar e teremos o nosso corpo glorificado e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Verdades bíblicas, doutrinárias que nós não podemos, meus amados, esquecer. Então vemos claramente aqui que nós já estamos marchando para a ressurreição gloriosa e gloriamo-nos na esperança da própria glória de Deus, porque não temos nenhuma. Amém, amados? Nenhuma. Então, você já pensou nisso como igreja? Gerada da morte, que tem vida gerada da morte. Eu tenho vida gerada da morte, então eu já tenho na minha mente, no meu coração, a certeza de que em vida eu estou marchando não para a morte, mas para a eternidade. E se o meu corpo for sepultado, eu não estou marchando para na sepultura permanecer, nós estamos marchando já para a ressurreição em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as vezes que eu participo de um culto de gratidão a Deus na vida de um irmão, de uma irmã que partiu para a glória, irmãos, eu sou franco e sincero em compartilhar com vocês. Quando eu estou ali, diante daquele corpo que vai ser sepultado, tendo a certeza que a alma já se encontra com Cristo na glória, porque é a pessoa, mas eu sei que aquele corpo pertence ao Senhor, não importa que ele volte ao pó da terra. Meus amados, um dia esse corpo vai ser ressurreto. E sabe o que me dá uma grande alegria? Naquele momento,
é que eu vou para o sepultamento daquele corpo na esperança que naqueles próximos 5 minutos ou 10 minutos, até nós chegarmos na sepultura, o Senhor Jesus volte. Você já pensou nisso? Eu fico pensando, eu espero a volta do Senhor. E o Senhor diz que primeiro os que morreram vão ser ressuscitados. Se acontecer isso naquele momento, eu fico imaginando, esperando, se até lá o corpo não for sepultado, eu vou estar vendo aquela pessoa ressuscitada pelo Senhor Jesus. E na sequência, o Senhor nos levando transformados para a glória celestial. Vem, Senhor Jesus. É esperança que nós temos, certezas que nós temos, porque a nossa vida foi gerada da morte. A igreja que nós somos tem vida gerada da morte. Vencida foi a morte, tragada, meus amados, foi na vitória. E nós agora podemos prosseguir. É um futuro, inclusive, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque o pecado e a morte não existirão mais. Na aplicação final desta mensagem, eu quero reforçar que a cruz de Cristo foi o palco mais eloquente do amor de Deus pelos pecadores. E ao mesmo tempo, amados, a expressão mais radical de sua justiça, pois o Pai, vemos à luz da sua palavra, aplicou sobre seu próprio Filho o que cada um de nós deveríamos sofrer. Então, se tem um palco onde existe de maneira eloquente o amor revelado pelo pecador, mesmo ele sendo pecador, os homens, é a cruz do Calvário, onde o Senhor deu a vida por todos. Deus lançou sobre seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele se colocou ali como nosso representante. Ele se colocou na cruz e aceitou morrer e morte de cruz, sendo nosso substituto. O castigo, diz a palavra do Senhor, que nos traz a paz, foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras, por tudo que ele cumpriu, diz o profeta, nós fomos sarados. É isto que a palavra nos ensina. Então, como igreja, precisamos trazer isso à mente, trazer isso ao nosso coração. Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor, quitando nossa dívida e livrando-nos da condenação eterna. Não esqueça isso. A morte não pode detê-lo. Ele entrou nas entranhas da morte e arrancou o seu aguilhão. A morte não pode mais nos ferir eternamente, porque somos propriedade do Senhor Jesus. Fisicamente ainda estamos sujeitos, mas não eternamente, porque nosso Salvador venceu a morte. E como igreja vivemos isso. A palavra do Senhor diz que a morte foi tragada pela vitória. Jesus, então, ele irrompeu da morte, ressuscitando vitoriosamente, deixando para trás o túmulo vazio. Assim será o nosso túmulo na volta do Senhor Jesus. Não estarão lá, meus amados, ainda que o pó dos nossos corpos, porque seremos transformados e ressuscitados em glória, como diz o Senhor. A morte foi tragada pela vitória. A ressurreição, termino dizendo que não é uma metáfora da esperança cristã, mas é uma realidade histórica, incontroversa, de fé e, ao mesmo tempo, nossa mais vívida esperança é, meus amados, a ressurreição, onde também alicerçamos a nossa fé. Jesus vive e sua igreja gerada de sua morte vive e cumprirá a sua missão até que ele volte. A igreja diz, ora vem, aleluia, graças a Deus. É nesse espírito que eu os convido nesse momento para nos prepararmos para a celebração da ceia do Senhor.
já tem alguns meses que não celebramos a ceia, porque eu entendo, à luz da palavra de Deus, que ela tem que acontecer numa reunião, na chamada também casa de oração, e aí sim, tendo aqui, podemos dizer com todos que nos acompanham em seus lares, que poderão também participar conosco, como eu disse, inclusive separando já em casa o seu pão, seu suco de uva, para participar nesse momento também com os amados irmãos que estão reunidos aqui no templo. Amados, vamos, porém, antes de entoar, celebrar a ceia do Senhor, vamos entoar um hino que expressa o que deve estar no nosso coração. Mesmo sentados, nós vamos cantar suavemente, em espírito realmente de contrição, o que o Senhor fez por nós. Deixa eu só lembrar o número. 578, ok, desculpe. 578, que tem uma mensagem, meus amados, sincera, verdadeira para todos nós. Mesmo sentados, vamos nos preparar cantando 2 estrofes, tá bom, irmã Cláudia? Aí eu sirvo a ceia, né, ministro, também para os que estão em casa, e juntos nós terminaremos cantando as últimas 2 estrofes. Sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. A ceia do Senhor é o privilégio que todos os cristãos, salvos pelo Senhor Jesus, têm a alegria de participar como uma das ordenanças do Senhor. A ceia não é um rito, a ceia não é simplesmente um cerimonial. A ceia nós celebramos em memória ao Senhor Jesus. Pois o Senhor diz em sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 6. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo dado por vós. No banco, para os irmãos, nós temos o pão, vamos primeiro participar com o pão e depois com o cálice. Em casa, convidamos também os irmãos que assim optaram para participar conosco, que tomando esse pão, vamos trazer à nossa memória que Cristo deu a sua vida por nós, em memória ao Senhor. Participemos. No verso 27, em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu a seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Participemos em memória ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, com a instrução do Senhor, ele disse: todas as vezes que vocês participarem comendo este pão e bebendo deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a igreja diz: ora vem, vem Senhor Jesus. Amém, amados? Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concede, de participar da sua mesa, trazendo ao nosso coração, à nossa mente, o que o Senhor fez por nós, quando disse na cruz do Calvário que tudo está consumado. E por ter, Pai, enviado o seu Filho, que não só cumpriu esse ministério morrendo por nós, mas venceu a morte para nos dar segurança eterna. Esperamos agora, meu amado pastor Jesus, Senhor de nossas vidas, o teu retorno. E esperamos ansiosamente, mas trabalhando, querendo a cada dia servir, porque temos vida no Senhor para gerar vida, ó Deus, de um mundo que carece tanto da tua glória. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu convido agora os amados, sim, para cantarmos as duas últimas estrofes, agora um pouquinho mais rápido. Vamos ficar em pé, amados? Coloque seu coração, sua alma, cante crendo de todo o seu coração. Terceira estrofe.